Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem ter acompanhado, Bolsonaro fez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, uma fala repleta de inverdades, de narrativas fantasiosas e, diria eu, até mesmo delirante. Pensei 5 aspectos que me pareceram mais relevantes de todo esse discurso presidencial para trazer um pouco aqui ao nosso debate. O primeiro tema diz respeito à questão ambiental no Brasil. E aí, Bolsonaro não hesita em adotar um discurso vitimista, afirmando que o Brasil seria, antes de mais nada, estaria sendo vítima de uma campanha de desinformação. E com isso, Bolsonaro pretende minimizar bastante a gravidade de todo o problema ambiental no Brasil, de todas as queimadas, de toda a destruição que vem sendo observada tanto na Amazônia quanto no Pantanal. No dizer de Bolsonaro, o Brasil possuiria uma legislação ambiental muito severa. Aliás, segundo ele, seria a melhor legislação ambiental do mundo e também, segundo o nosso presidente da República, essas queimadas seriam decorrentes de aspectos sazonais e da iniciativa isolada de alguns caboclos e de certos índios, nas palavras do senhor Jair Messias. Ocorre que toda essa narrativa bolsonarista é negada, é refutada já há muito tempo por relatórios técnicos e científicos bem objetivos de instituições como, por exemplo, o INPE, a NASA e vários outros organismos internacionais de credibilidade indiscutível. Estamos sim vivendo uma questão ambiental muito séria, uma questão ambiental que tem despertado a atenção do mundo inteiro, que já foi objeto inclusive de manifestações de um fundo que gerencia recursos trilionários, como já comentei aqui, que enviou cartas a 8 embaixadas brasileiras pelo mundo, e essas pessoas estão longe de serem ingênuos, certamente não teriam procurado nossas embaixadas se a questão não fosse aflitiva. Mas Bolsonaro, na sua realidade paralela, completamente alienado da objetividade dos fatos, não hesita em inventar suas historinhas, suas narrativas, que, reitero eu, contrariam todas as verdades, todo o plano objetivo dos fatos. Da mesma forma, ele lidou com o assunto pandemia junto à ONU e afirmou que o governo federal estaria envidando todos os melhores esforços no combate a essa pandemia e que só não faria mais por responsabilidade do Supremo, da nossa Suprema Corte, que teria delegado a governadores e prefeitos a atribuição exclusiva do enfrentamento da pandemia. Em relação a esse assunto pandemia, temos aí 2 inverdades que saltam aos olhos. Em primeiro lugar, sabemos todos nós que temos vivenciado esse inferno, pelo menos desde março desse ano, sabemos que o governo não faz senão minimizar a gravidade dessa pandemia, chamando o coronavírus de gripezinha, e temos assistido a manifestações de toda ordem de escárnio de Bolsonaro, afirmando que não é coveiro, está com medo de quê, enfrenta a pandemia, enfrenta o vírus, como se fosse um assunto extremamente simples e banal. Portanto, o
que vemos é um governante, um presidente eleito, fazendo companhia a 3 outros líderes mundiais, cujos nomes já citei aqui no canal, e que todos se assemelham no enorme menosprezo à pandemia, subestimando a gravidade dessa moléstia. Em segundo lugar, temos aqui mais uma mentira deslavada, que foi a afirmação de Bolsonaro em relação ao STF. Vocês que me acompanham, que me dão a honra de me acompanhar já há algum tempo aqui no canal, sabem que eu não estou aqui para poupar as responsabilidades do STF. Muito pelo contrário, tenho sido uma crítica ácida a várias decisões, a diversos posicionamentos da nossa Suprema Corte. Contudo, nesse aspecto específico, a Suprema Corte decidiu, a meu ver, de forma muito correta, que o enfrentamento da pandemia é de responsabilidade concorrente do governo federal e das autoridades locais. O que significa isso? Significa que todas as esferas de governo, governo federal, governo estadual e governo municipal, podem atuar concomitantemente nessa linha de frente da pandemia, contrariamente ao afirmado por Bolsonaro na ONU. Assim vemos mais uma mentira, mais uma fábrica de narrativas bem fantasiosas por parte de Bolsonaro. Também assistimos o nosso presidente da República enfatizar em letras muito graúdas, em letras muito negritadas, o acolhimento aos refugiados da Venezuela, da nossa vizinha Venezuela, capitaneada pelo ditador Maduro. E aí, Bolsonaro dedica vários minutos da sua fala à figura de Maduro, a esse ditador incontestável, a esse senhor que defende uma ideologia retrógrada, um Estado totalitário no modelo comunista, no modelo da antiga União Soviética, de Cuba e da Coreia do Norte, de pouquíssimos países remanescentes no mundo. Ocorre que, em essência, ontologicamente, Bolsonaro não difere muito de Maduro, porque também ele, Bolsonaro, é um verdadeiro adorador de ditaduras, tanto assim que assistimos a referências constantes a verdadeiras apologias à nossa ditadura militar, a medidas de força, como foi, por exemplo, o AI-5, e a vários tiranetes latino-americanos. Contudo, o que vemos aí nessa referência a Maduro é a clássica estratégia de Bolsonaro de escolher o seu inimigo de estimação, quase que como afirmando as pessoas diante da sua população e diante do mundo. Vejam, mundo, prestem muita atenção, porque ao lado do Brasil, na fronteira, há um país extremamente ditatorial, uma ditadura comunista, que é a Venezuela. E aí ele acaba insinuando que, se não fosse a sua presença à frente do governo brasileiro, nós estaríamos reduzidos à condição da Venezuela. Essa foi, aliás, a sua principal estratégia durante a campanha presidencial. Foi mostrar a todos nós, infelizmente, muitos de nós tivemos que comprar essa tese falsa e hipócrita, foi mostrar à população que, se não fosse a sua eleição, sua de Jair Messias, nós já teríamos nos tornado uma Venezuela. E aí
Bolsonaro, na intimidade do seu travesseiro, agradece todos os dias a existência daquela quadrilha petista, daquela gangue que nos saqueou por mais de 10 anos. Porque se não tivesse sido esse sentimento, essa revolta antipetista, dificilmente ele teria deixado de ser o deputadozinho baixo clero que sempre foi. Também assistimos, durante a fala de Bolsonaro, a mais uma inverdade, agora no campo da economia. Bolsonaro afirma que, graças a algumas iniciativas suas, como, por exemplo, o marco do saneamento e a reforma da Previdência, ele estaria trazendo muitos investidores ao país. De fato, houve sim o marco da Previdência, onde foi inserido, inclusive com plena anuência de Bolsonaro, onde foi inserido um determinado dispositivo que vai deixar com que o sistema permaneça engessado durante muitos anos, talvez muitas décadas, ou seja, desvirtuando a própria natureza dessa reforma do saneamento. Temos visto essa discussão à farta, amplamente comentada no noticiário, e aqui no canal já abordamos o assunto. E quanto à reforma administrativa, que ele engavetou por mais de 1 ano e meio, quando se dignou a enviá-la ao Congresso, vimos que foi uma reforma administrativa bem covarde, bem pífia, com exclusão de categorias importantíssimas e com a manutenção de vários privilégios. E pensemos aqui juntos, se essa reforma vier a ser eficaz, se realmente vier a sanar os nossos problemas, será graças ao parlamento e não graças a Bolsonaro, que a enviou nessa versão tão pífia, tão desqualificada. Por fim, tivemos a belíssima pérola bolsonarista, pois vimos um presidente da República afirmar diante da ONU que o Brasil é uma nação cristã e que ele, Jair Messias, estaria sendo vítima do que ele designa como cristofobia. Em primeiro lugar, senhor Messias, a perseguição entre nós de cristãos, pelo menos no Ocidente, não costuma ser observada, pelo menos desde o fim do Império Romano. Acho que não seria agora, na sua gestão, que teríamos uma onda de perseguição a cristãos, quase que uma remessa lá aos tempos das catacumbas, em que os cristãos tinham que se esconder a perseguição dos romanos. Não faz qualquer sentido essa sua afirmação, é um anacronismo completo, um nonsense total. Em segundo lugar, senhor Messias, mais uma vez o senhor insiste em não aceitar que o nosso Estado é laico, ainda bem que ele é laico, um Estado ainda democrático, onde cada um de nós pode optar por aderir a uma ou a outra religião, ou por não aderir a religião alguma. Essa é uma prerrogativa de cada um de nós enquanto cidadãos. Só que o senhor Messias desconhece isso e, ao afirmar diante da ONU essa inverdade de que o Brasil, como Estado, como país, seria uma nação cristã, além de incorrer em uma mentira, o senhor Messias, mais uma vez, rasga a nossa Constituição e, por sua única e exclusiva vontade, dominado pelo seu desejo, talvez, de ser um grande líder religioso e político ao mesmo tempo, Bolsonaro transforma o nosso país aos
olhos do mundo numa verdadeira teocracia, onde o líder político também é o líder religioso e onde as pessoas não têm a faculdade de deliberar por uma ou outra religião ou até mesmo pelo ateísmo ou pelo agnosticismo. Não, nos pouquíssimos países que ainda são teocracias no mundo, nas teocracias remanescentes, todas as pessoas têm de seguir os ditames da religião oficial do país e têm de se subordinar ao líder político também como líder religioso. Contudo, esse não é o caso, felizmente, do nosso Brasil, pelo menos não ainda. E esperamos que sigamos como um Estado laico, onde cada um possa exercer essa sua liberdade, a liberdade de culto e até a liberdade de não culto. Portanto, senhor Bolsonaro, o que o senhor fez mais uma vez diante da ONU foi nos envergonhar, foi mais uma vez sujar de lama o nome do nosso país e contribuir ainda mais para afugentar investidores, mostrando aos investidores externos que temos à frente do país um governante completamente despreparado, um governante que só afirma sandices que existem no seu universo paralelo e que não está minimamente disposto a empreender as reformas verdadeiramente necessárias para que tenhamos desenvolvimento no país, para que tenhamos um ambiente propício à chegada desses investidores e à geração de emprego e renda de que tanto precisamos. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.